Fala pessoal, tudo bem? A gente vai aproveitar o clima de Halloween para melhorar os seus ginásticos num passe de mágica. Gostou? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se pendurar na barra, qual a melhor pegada, como melhorar o seu balanço, ativar o seu quadril e se eu devo usar o grip ou não. Fica ligado que a gente vai dar todas as dicas agora. Esse vídeo, pessoal, é uma continuação de uma série que nós estamos preparando sobre movimento ginástico. Se você perdeu o primeiro vídeo, ele tá no link aqui do lado, tá? Corre lá e vê a introdução que a gente falou sobre posições do corpo. Hoje, a gente vai começar falando sobre suspensão. Nada melhor do que falar sobre a nossa pegada. A gente sempre vai tentar pegar com as mãos na largura dos ombros ou mais afastado, porque isso permite um maior balanço, tá? Pegar muito fechado aqui vai dificultar a hora de eu fazer o meu balanço. Outra coisa muito importante sobre a pegada é em optar por deixar o dedão em volta da barra ao invés de sobre a barra. Isso vai me dar mais força de pegada e quando eu for executar, eu vou conseguir fazer mais repetições sem ter aquele medo de cair. Eu sei que você já está na sua cabeça, mas eu não consigo fazer com o dedão em volta da barra. Eu vou te convencer com um argumento. Se eu tenho o meu dedão em volta da barra, eu consigo balançar sem ter nenhum tipo de movimentação na minha mão. Olha o que acontece quando eu passo o dedão sobre a barra. A minha mão escorrega naturalmente, porque eu não tenho a trava. O que acontece? Eu gero mais atrito quando eu coloco o dedão sobre a barra. Se eu gero mais atrito, eu esfrego mais a minha mão contra a barra. Se eu esfrego mais a minha mão contra a barra, os meus queridos calos vão rasgar. Se a minha mão tá fechadinha, isso não vai acontecer, então a probabilidade de você abrir a mão e deixar de treinar porque sua mão tá machucada vai ser muito menor. Segundo assunto do dia é sobre o balanço, então a maioria dos movimentos ginásticos ele vai ter algum tipo de balanço para que você atinja um objetivo. Seja passar o queixo, seja tocar o pé na barra, seja ficar sobre a barra, tá? Importante saber aqui duas coisinhas. Primeiro, que o movimento parte do centro do meu corpo, assim como todos os movimentos funcionais. Então eu tenho que fazer força no meu core. O que vai mudar é a minha coluna. O movimento não parte do braço, muito menos da minha perna, tá? Então, vamos executar um bom balanço aqui. Repara que eu não vou ter nenhum tipo de chute, uma elevação ou alguma movimentação do braço, flexão de cotovelo, nada. É só essa parte do corpo que vai ficar fazendo força e vai ficar em contração o tempo inteiro. A segunda coisa que as pessoas geralmente esquecem é a cadeia posterior, toda a parte de trás do meu corpo, que a gente pode traduzir dessa forma. Então, quando eu faço a posição do Superman ou a posição do Art, seja lá como você conhece, eu tenho que estar fazendo força. Então essa posição, que é a posição quando eu passo a cabeça para frente do balanço, ela tem que estar toda firme, com as pernas conectadas, as pernas estendidas. Isso vai gerar mais potência no balanço e seja qual for o movimento que eu vou executar, eu vou ter muito mais facilidade para finalizar ele. Terceiro assunto do vídeo de hoje é a ativação do quadril. Então o quadril tem um papel muito importante quando a gente vai executar, seja um movimento de LPO, seja um movimento de ginástica. Eu tenho que ter um entendimento dessa articulação. Porém, eu não posso exagerar. A gente vê muita coisa na internet falando que você tem que jogar o quadril em direção à barra ou que você tem que bater o quadril no LPO. Isso não é 100% verdade, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem uma certa ilusão quando algumas pessoas estão executando o movimento, mas eu vou provar agora que você não deve dar aquela famosa, que Deus me perdoe, sarrada na barra, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ó, vou ilustrar aqui o porquê que eu não devo fazer uma execução muito acentuada de extensão de quadril. Repara na distância que eu vou ficar da barra. Mais uma vez.
Então, quando eu uso muito o meu quadril, é natural que a minha cabeça vá para trás e eu me afaste da barra. A ideia nos movimentos ginásticos é que eu execute uma posição de Superman e uma posição de canoinha, onde o meu quadril está encaixado, mas não está para frente. Vamos tentar anotar essa diferença aqui agora, ó. Então eu tento me aproximar da barra, mas sem perder essa posição de hollow hold, de canoinha que a gente conhece. Toma só um cuidado quando as pessoas falam para você sarrar na barra, jogar o quadril em direção à barra, porque isso pode dificultar a próxima parte do seu movimento, seja um pull-up, seja um bar muscle up. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre os grips, esses protetores de mão que todo iniciante de CrossFit compra na primeira semana. Se eu puder te dar um conselho, evite usar isso no começo, porque você precisa começar a criar força de pegada. Eu sei, o grip dá um conforto, porque a mão dói mesmo, eu te entendo, eu já fui iniciante. Porém, você não precisa desse atalho no começo. Evita utilizar esse tipo de acessório, porque a longo prazo você vai conseguir se desenvolver melhor. Veja só qual é o problema. Principalmente, primeiro problema, o tamanho. Evita comprar o grip do tamanho que eles recomendam. Porque olha esse, ele é curto, ele não protege a minha mão inteira. Se eu for tentar me pendurar na barra com a mão inteira, eu vou ter que jogar por cima da barra e aí olha onde o meu dedão fica. Eu não consigo jogar por cima da barra, ó, e fazer a pegada mais eficiente. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Segunda coisa, nessa posição, o que segura o meu corpo, o que sustenta o meu corpo é o grip e não a minha mão. Se o grip falhar, fatalmente eu vou cair. Então a gente não quer, eu conheço inúmeros casos de gente que caiu por conta do acessório. Então evita usar isso e principalmente dessa forma. O outro grip, ou o menos pior na minha opinião, é esse que tem o apoio dos dedos, ele você compra um tamanho certo que chegue nos seus dedos e que proteja toda a sua mão. Ele é um pouco melhor porque você fica numa posição mais certa de pegada ideal, né? Porém, se você ainda não tem uma força de pegada, eu não aconselho que você se suspenda dessa forma, sem ter total conhecimento e tempo de treino para saber quanto você aguenta fazer ou quando você tem que parar, né? Esse aqui é um pouquinho melhor, porque na hora que você está fazendo tanto LPO quanto dumbbell, você consegue manter a sua pegada aqui e ele não te atrapalha. O do outro tipo, ele fica chacoalhando e você meio que se perde no meio do treino, você tem que ficar mudando. Eu não aconselho, tá? Eu sei que talvez vocês vão me odiar por isso, mas é um conselho de pai que quer o melhor para vocês. Mas você só vai melhorar o seu ginástica se você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Deixe um comentário se você quer saber de mais coisas sobre as ginásticas ou mais coisas sobre outra modalidade, certo? Compartilhe o vídeo também com o maior número de pessoas para que todos tenham acesso a esse tipo de informação, tá certo? Boa semana, bons treinos e tchau!